Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em mais este dia que estamos iniciando 7 dias de batalhas espirituais com salmos. Hoje vamos meditar em Salmo 18, versículos de 32 a 34, que assim nos diz: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Amados, antes de começarmos uma oração de vitória sobre os inimigos e clamar pela força de Deus para derrotar esses inimigos, nós queremos contar para cada um de vocês um testemunho que nos chegou de uma amada irmã que também vive como nós em batalhas espirituais, uma intercessora com chamado de libertação. Contou ela que foi convidada a ir para um país e ao chegar nesse lugar teve que se adaptar a horários, foi dormir, foi descansar, mas orou, sentiu um peso no lugar assim que entrou neste país, então ela dobrou o joelho, orou e foi dormir. Dormiu. No meio da noite, ela teve uma visão. Ela diz uma visão porque, embora ela estivesse dormindo, ela pôde enxergar que ela havia saído do próprio corpo, que ela havia sido levada para o alto de um prédio daquela nação. E ao chegar naquele lugar, ela ouvia uma voz, e essa voz era como se, além da voz, ela tivesse algo ao redor dela que oprimisse, algo que trouxesse um temor, arrepios, e ela sabia que aquilo não era real ao ponto de ela estar nesse prédio, mas ela sabia que o espírito dela havia sido levado a esse prédio, que esse lugar provavelmente existia, que esse lugar realmente ia acontecer coisas que Deus ia permitir que ela tivesse a visão. Mas ao mesmo tempo que ela percebeu tudo isso, e ela sabia que o corpo dela estava dormindo na cama, e ela estava naquele prédio, assim como nós olhando a palavra é possível, é só olharmos para Eliseu. Eliseu estava na casa dele, mas o espírito dele podia estar em outros locais, ver o que estava acontecendo e discernir acerca dessas coisas. E assim ela também estava. E o que aconteceu? Quando ela estava nesse lugar, ela foi até a beira do prédio e olhou para baixo. E quando ela olhou para baixo, ela viu muitos corpos, como se houvesse pessoas que haviam morrido há muito tempo, outros há pouco tempo, outros estavam ainda em decomposição, outros só eram ossos sequíssimos, mas eram muitas pessoas. E quando ela olhava para aquilo, ela ouviu uma voz que veio atrás dela, dizendo: o que você acha que você veio fazer nessa nação? Acha mesmo que veio trazer libertação? Acha mesmo que eu vou permitir que você liberte, que você livre pessoas do meu poderio? O que você está vendo é o que eu já fiz, e é o que eu vou continuar fazendo, e vou começar a fazer por você. E naquela hora ela temeu, mas quando ela temeu é como se ela tivesse amarrada, aprisionada, e ela começou a clamar ao Senhor em sua mente: Senhor, o que eu vou fazer? Olha onde eu estou, sou fraca e não tenho poder algum sobre este espírito que está oprimindo a minha pessoa agora. Senhor, o que faço? E o Espírito Santo disse a ela: você já reconheceu que tem pouca força, mas eu sou a força em você no momento das suas fraquezas, no momento da sua pequenez. E como você reconhece que você está pequena, comece a clamar. E ela falou: o que clamarei? E ele disse: o sangue de Jesus tem poder. E ela começou a clamar baixinho: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E a cada frase que ela ia dizendo, ela ia aumentando o tom de voz, e ela ia saindo daqueles estágio de opressão, ela ia saindo debaixo daquela marra que estava sobre ela, e ela foi se levantando, ela não estava mais encurvada por causa daquele peso, e toda aquela opressão começou a sair, até que ela firmou o corpo, bateu o pé e gritou: o sangue de Jesus tem poder. E aquele espírito saiu, e ela acordou sentada na cama. Ali ela dobrou o joelho e permaneceu o restante da madrugada em oração até que amanhecia o dia. E ao levantar, os moradores que estavam naquela casa, que trouxeram ela para aquela casa para orar por igrejas e por pessoas, ela contou o sonho, e essa pessoa em lágrimas dizia: olha, este é um lugar onde as pessoas, não importa se são bem de vida, se são ricas, se são milionárias, se são bilionárias, chega uma hora que elas são oprimidas ao ponto de realmente procurar um prédio alto e se lançar dele abaixo. Motivos não há, tem riquezas, tem bens, muitas vezes uma família estruturada, nada falta, mas uma opressão faz
faz com que elas se lancem do prédio abaixo. Isso quer dizer, amados, se vocês derem uma olhada na nossa playlist de revelação de sonhos e visões, procure o vídeo Espírito da Morte em Sonhos, como orar e se proteger espiritualmente. Lá vocês vão ver o significado, por exemplo, de um sonho parecido com esse, e vocês vão ver o poderio que há de um espírito que toma conta de um lugar, que oprime pessoas, e ali ela orou, e ali ela libertou pessoas, e ali ela fez a obra do Senhor. E muitas vezes você pode estar passando por uma opressão tão grande que realmente é um inimigo. Como diz a palavra, os nossos inimigos não são de carne e sangue, mas são principados e potestades no mundo espiritual que estão trabalhando contra a tua vida, que estão trabalhando para te derrotar, estão trabalhando para te oprimir, estão trabalhando para você desistir. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar, nós vamos repreender o mal. Você vai fazer essa oração com fé, você vai fazer essa oração aonde você está agora, mas se precisar de novo, você vai fazer essa oração na sua casa, você vai fazer oração no seu carro, você vai fazer oração no seu trabalho. Se você tem o seu próprio negócio, você vai fazer oração no seu estabelecimento que é teu. Mas no nome de Jesus, os teus inimigos serão repreendidos no nome de Jesus, porque como disse a palavra que começamos a meditar, Ele é o Deus que te reveste de força e torna perfeito o seu caminho e treina as suas mãos para a batalha. Por isso que nós vamos convidar vocês agora a orar uma oração da Bíblia, uma oração que você, antes de iniciar ela, aonde você estiver, ou nos lugares aonde você for orar outras vezes, você vai estar com esta oração, e nós vamos clamar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Clama antes dessa oração a libertação na área que está aprisionada, a libertação onde há uma opressão, a libertação onde há até mesmo o desejo do fim da sua vida. Não, no nome de Jesus, Deus tem vida em abundância e vida eterna para você. Levante-se no nome do Senhor Jesus Cristo e ore com fé 3 vezes o Salmo 18 conosco neste momento. Por isso, com fé e autoridade, oremos. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, Divino Espírito Santo, mediante ao que os teus filhos e filhas estão apresentando neste momento, Senhor, para que seja vencido todo o inimigo que se levantou no mundo espiritual atacando o mundo físico deles, e caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. E com fé em Ti, Deus Yahvé, em Ti, Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, nós vamos orar 3 vezes o Salmo 18, e no nome de Jesus, todo mal já caiu por terra desse lugar, desse ambiente, desta situação, no nome de Jesus Cristo. Por isso, oremos o Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertas os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos.
estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me destes o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam lançar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingistes de força para a peleja. Fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizestes cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Oremos o Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertas os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero.
com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterá os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos o que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me destes o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam lançar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingistes de força para a peleja. Fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizestes cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo dos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Oremos o Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertas os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio
meio de uma tropa. Com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos o que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me destes o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam lançar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingistes de força para a peleja. Fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizestes cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Creia na palavra. Creia que o Senhor já te deu vitória. Creia que essa batalha espiritual está vencida no nome do Senhor Jesus Cristo. E depois venha testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida, as libertações, o quanto você vai estar mais leve, mas você precisa se manter na fé com o Senhor. E continua essas orações. Se você precisar, como dissemos anteriormente, se você precisar orar em outros ambientes, faça essa oração e o nome do Senhor será exaltado. Lembre-se, os nossos inimigos podem até parecer humanos, mas a nossa inimizade não é com homens, porque eles são carne e sangue. Lembre-se que o Senhor nos dará vitória no mundo espiritual e que ela se realizará no mundo físico. Então busque ao Senhor sem temor, com fé, crendo que o Senhor já passou à frente e que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Amém? Esperamos vocês para mais um vídeo amanhã. Não se esqueça, ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo em todas as suas mídias sociais, mande esta oração para pessoas que precisam ser libertas de opressões malignas e o nome do Senhor será exaltado. Se você quer uma orientação ou uma oração, nosso e-mail está passando neste momento na sua tela. E se você também quiser abençoar este ministério, use esse mesmo e-mail e entre em contato conosco. E que o Senhor Deus de Israel, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, te abençoe poderosamente. Te aguardamos no nosso próximo vídeo aqui em Ressuscitar. Deus te abençoe poderosamente e desejamos a cada um de vocês paz, saúde e prosperidade de Deus em Cristo Jesus. Amém.